contato com o cinema, né? Como consumidor, como receptor, né? Como espectador. E isso remonta lá, a Lagoa Grande, onde eu nasci em João Pessoa, né? Mas fui criado em Alagoa Grande. E na minha cidade tinha 2 cinemas, né? Tinha o Santo Antônio e o Alagoa Grandense. Fechados hoje, né? Desde o final dos anos, meados dos anos 80 e tudo mais. Eu tive, inclusive, na última sessão de um deles, que foi o Cine Santo Antônio. Bom, eu era um mero espectador de cinema, apreciador da arte, né? Quando vim para João Pessoa, aí aqui as opções eram bem maiores, assim, tinha os cinemas, eu frequentei o Municipal, o Plaza, o Cine Tambaú, mas até a universidade, né? E a universidade para mim tem 2 momentos, né? Até a universidade não me ocorria o cinema na Paraíba. Eu desconhecia, entendeu? É por isso que eu acho, logo de pronto, iniciativas como essa, entendeu? Porque eu era somente um apreciador, gostava da arte, entendeu? Vim ter o cinema em casa de maneira tardia, mas eu tinha um amigo que morava na mesma rua, que a gente chegava e frequentava, a gente assistia na casa dele os filmes em VHS e tudo mais. Mas foi aqui, aí eu fiz a universidade, como eu disse, tem 2 momentos, porque eu primeiro fiz o curso de Química Industrial, que abandonei no meio do curso, mas teve uma coisa boa, assim, que eu resgatei posteriormente, justamente com audiovisual, que foi ter cumprido essa parte mais de Química Inorgânica. Explico melhor depois. E aí eu fiz um segundo vestibular para jornalismo, né? E aí, em jornalismo, logo no primeiro semestre, tinha uma disciplina Realidade Brasileira, que foi ministrada pelo professor João de Lima e que ia dar conta da história do Brasil, né? Da história, aquela história oficial, né? A história que a gente estuda na escola regular, no ensino formal, mas agora nesse momento, associada com a história da imprensa, né, brasileira, e também a questão dos movimentos culturais, artísticos que pipocaram por esse país. Vamos lá, desde o modernismo, a bossa nova, ao cinema novo e tudo mais. E pela formação de João de Lima, era natural que ele inclinasse a disciplina para o cinema, em especial para o cinema documental, que a Paraíba tem um local, tem uma posição, né, no cenário nacional, no cenário brasileiro, de bastante relevância, né, por causa de Aruanda e o que significou esse filme como um seminal, como um startador, né, inicializador do movimento, que viria, digamos assim, ser o mais sólido, mais consistente da nossa história do nosso cinema, do cinema brasileiro. Bom, nessa disciplina eu tive contato com o cinema, e aí, primeiro, com o cinema paraibano e depois com o cinema visto de uma maneira diferente, não mero entretenimento, entendeu? Diversão, lazer e informação generalizante, né? Tive contato com clássicos do cinema documental brasileiro, né? Porque era para discutir a realidade brasileira a partir desses movimentos, desses produtos e bens culturais. Então, eu acho que isso foi um momento que foi importante, né, para mim. Na sequência, teve um evento aqui, que eu não sei se ainda se mantém, se tiver com bastante... mas teve a primeira edição do CCHLA, Conhecimento em Debate. E aí eu fui motivado a chegar e me motivei a fazer um trabalho para esse evento, que discutia a questão da produção acadêmica no âmbito do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. E aí tinha conhecido, isso já era no semestre seguinte, tinha conhecido um documentário
A Pedra da Riqueza, de Vladimir Carvalho. E aí resolvi fazer um trabalho, eu e outros colegas, né, sobre esse filme, que terminou virando objeto de estudo meu daí para frente. Foi, inclusive, resultar dele o meu trabalho final de curso, que é um documentário chamado O Olhar dos Homens da Pedra, né, que é o meu olhar sobre, e discutindo método, forma e conteúdo deste filme paraibano, curta-metragem, chamado A Pedra da Riqueza, de Vladimir Carvalho, dirigido por ele, fotografado por Manuel Clemente e montado por João Ramiro Melo. Então, a partir desse tripé, né, diretor, fotógrafo e montador, pela forma com que como aquele filme ele se dá, e ele se conclui, ele se sintetiza, né? Esses três seriam, digamos, coautores daquele filme. E também uma questão metodológica, que eu não vou entrar em muitos... A gente tem coisas mais amplas para discorrer. Bom, então, bem recente, logo no começo do curso, né, eu me deparo com o cinema paraibano, com o cinema brasileiro e a importância da Paraíba, né, dentro do cenário do cinema brasileiro. E sou instigado, sou motivado por N pessoas que trilharam, apareceram no meu caminho, a oportunidade que eu tive no DOC, né? Eu fui bolsista do Núcleo de Documentação Cinematográfica daqui, e outras chances, assim, e aí eu me enfurnei dentro do curso. Teve uma coisa que, se esse material se pretende também alertar sobre o ensino e a formação do cinema paraibano e o papel da academia, eu sou um cara que faço a feira do que eu aprendi aqui na universidade. Entendeu? Estou aqui com muito gosto, até por vamos usar uma palavra da moda assim, responsabilidade social. Entendeu? A universidade o curso de jornalismo, a universidade foi fundamental para eu chegar e viver do que eu vivo hoje. Eu me acho um eleito num país com tantas correções sociais para a gente levar a cabo, né? Eu me acho um eleito viver num país como esse, de tantas privações, de viver daquilo que eu escolhi, que eu me identifico e que eu gosto. Certo? Então, eu acho que é por causa disso que eu estou tão grato assim, para estar aqui, para falar sobre essa experiência. Então, porque a universidade fez essa diferença. Eu deixei que a universidade fizesse meu curso em Química Industrial e em jornalismo eu fiz o curso. Isso fez uma diferença federal. E as oportunidades criadas dentro do NUDOC. Eu me lembro que eu era tão frequente, eu era tão presente no NUDOC, que eu era tomado como um servidor. Como uma pessoa que trabalhava lá. Entendeu? Eu cheguei a passar dias e um tempão dentro do NUDOC. Assim, de chegar a estudar de manhã, pagar as disciplinas e passar o resto da tarde lá. Entendeu? Só ir para casa à noite. Cheguei a dormir no NUDOC. Ficar trancado lá dentro dele. E aí ter acesso aos filmes, a película, a lata em si, a projetores, ao convívio com as pessoas de lá, Geraldino, Linduarte Noronha, para citar dois extremos, né? Que foram pessoas, eu só quero citar esses dois, porque senão eu vou incorrer aqui em falhas, só para citar essas duas pessoas que estão nos extremos. Linduarte, nessa figura exponencial e relevante que ele é, e Geraldino também nela, entendeu? Como um camarada que chegou e me ensinou a mexer naqueles Belerral, naqueles IEC, entendeu? Águia Mendes. Bom,
Então, o NUDOC foi a minha escola dentro da escola do curso de jornalismo da universidade. A gente não apontava para um curso de rádio e TV naquela época, a gente não apontava para um curso de cinema naquele momento. Desde a primeira hora eu me foquei na área de audiovisual, né? Primeiramente pensando em editar, eu comecei editando, né? E acho isso importantíssimo, né? Se tem um lugar para você aprender, né? O audiovisual é a ilha. Porque é lá onde os problemas se convergem e aonde as soluções são dadas. Entendeu? É onde as questões virtuosas e os problemas vão parar e você dá encaminhamento a isso e fazer a síntese. Acho que a grande escola para mim também foi ter começado por esse lugar da síntese, que é a ilha de edição. Né? Isso ainda em Super VHS. Né? Aí a câmera, eu diria assim, que eu estar hoje por trás da câmera, eu estar na luz, na câmera, captando imagens, gerando material bruto, foi um desvio de rota. O meu plano de voo era a ilha, era a edição, era a síntese. Mas aí eu não fui um adolescente, né? Que nasceu, que foi criado em cima do byte, ou seja, do computador. Quando veio a virada tecnológica, quando a gente saiu da imagem analógica, videográfica, da fita, para a digital, para o computador, entendeu? Oportunidades surgiram para a captação de imagens que terminava me distinguindo, me colocava num lugar de distinção, pelo menos naquele momento, no cenário do audiovisual aqui na Paraíba. Eu sou um cara meio que sem geração, né? Eu sou o irmão mais novo, caçula, com certeza, daquela turma Marcos Vilar, Torquato e tudo mais, que a gente nem conviveu, a gente só vem conviver depois, dentro do NUDOC, né? Mas eu não convivi eles enquanto estavam em formação, né? Mas eles me ajudaram a me formar, e sou o irmão mais velho de uma turma que eu, de fato, contribuí com a formação, que foi Bruno, Ana Bárbara, entendeu? Só para citar dois. De modo que eu estou nesse meandro aí, porque oportunidades surgiram para a câmera, para a captação da câmera. Houve um workshop em Recife, oferecido pela Parabólica Brasil, que é uma produtora de lá, e aí Jânio Malaquias foi dar essa oficina. A universidade tinha uma câmera de 16mm, levou a câmera para lá, disponibilizou a câmera e tinha vagas, né? Permutou essa sessão por vagas. Eu era um estagiário no NUDOC que fui fazer essa oficina com Jânio Malaquias, e eu acho que isso era começo de 97 ou final de 96, 1996, ou começo de 1997, era isso. E não imaginava usar aqueles conhecimentos nem tão cedo. Bom, quando em setembro de 97 a gente roda a Ave da Miséria, e aquela formação me permitiu ser segundo assistente de câmera do filme de Marcos Vilar e Torquato. A Ave da Miséria e o Verme na Alma, que foram rodados no mesmo momento, no mesmo instante. E eu estar aqui dentro do NUDOC com acesso a esses equipamentos, chegar e pôr a câmera 16mm para rodar. Que aí a gente chegou e em momento oportuno, né, pegamos ela e botamos para rodar. Renato Alves, encaldeamento num filme oficina, escola de formação na UFCG, no curso de arte e mídia. Bruno Salles, no Cão Sedento.
André Moraes em Alma, entendeu? Então, esses caminhos foram me orientando para a captação de imagens. E daí a militância política na área de audiovisual, né? Me formar, me capacitar melhor para a produção de imagens e essa reorientação. Agora, um divisor de águas foi essa virada tecnológica, da qual eu não tinha tido, né, contato precoce, prematuro, como, por exemplo, um cara como Eli, que é um cara que trabalha comigo, um parceiro que trabalha comigo, que é um cara que trata, que finaliza os materiais, na grande maioria, que eu executo. Entendeu? E ali não, ali já nasce pensando, refletindo o audiovisual sobre a tutela do bit byte, ou seja, do digital. É importante frisar essa minha visão pessoal, né? Porque eu falar da importância desse legado, né? Dessa filmografia que legamos, que somos herdeiros, né? Não se esgotaria numa compreensão minha aqui simplória, né? Bom, como foi através desse cinema dos anos 60, anos 70, principalmente, que eu enxerguei o seguinte, olhei e disse, se era isso, que eu não tinha dimensão da relevância, mas eu já queria aquilo para mim. E procurar compreender, entender, estudar, para eu ter uma dimensão, entendeu? Do que isso significa para a gente e para o todo do cinema brasileiro, foi fundamental até para eu me colocar como uma pessoa que queria isso para si, entendeu? E também construir uma visão minha, uma concepção minha de cinema, de audiovisual, né? E isso se reflete claramente no meu trabalho. Eu não sou um fotógrafo, diretor de fotografia de experimentações extremas. Eu vou usar aqui um adjetivo que eu também me coloco. Eu sou um fotógrafo ortodoxo, entendeu? Eu sou um fotógrafo formalista. E isso deve-se a essa formação que eu tive, entendeu? Dentro do NUDOC e do acesso às informações sobre esses filmes que foram feitos aqui. Uma coisa logo de cara, e também um fotógrafo que passa. Eu acho que a minha grande contribuição, e aí é uma visão bem pessoal, é eu chegar e me avaliando enquanto produtor, enquanto eu estou produzindo, ou seja, no calor da hora, né? Eu posso reportar aqui N experiências, né, que foram relevantes para o meu crescimento pessoal, humano, artístico, entendeu? Quando eu cheguei e apontei a câmera para personagens reais, donos de suas histórias, pessoas contando suas vidas, suas vivências, entendeu? Sua relação com o mundo e com o que ela acredita. E aquele cinema que a gente tem de legado aí dos anos 60, 70, 80, repousa sobre isso. Entendeu? Você vai ver, eu vi isso, né? Você vai ver uma produção predominantemente documental, certo? Naquele modelo do documentário antropológico, etnográfico, sociológico, bom, como queira, como cada ciência enxerga
esse produto, né, artístico, cinema, audiovisual, para chegar e se tipificar e estudar a realidade, e como o nosso cinema, e outra coisa também, um cinema de temática rural. Então, se você repousar o olhar sobre essa produção, lá, de Linduarte Noronha, Vladimir, João Ramiro, aí João Ramiro já a ficção, né? Isso bem depois. Aí você vem o Machado Bittencourt, você tem um pessoal de Campina Grande, a turma daqui dos anos 70. Depois o Nudoc, a experiência com a França, cinema direto, o cinema indireto de João Mar Muniz de Brito, né? Então essas experiências, o Super 8, então essa profusão, essa experiência toda dão conta, de maneira geral, um olhar do paraibano sobre a Paraíba, um olhar inicialmente rural que passa a ser urbano, um olhar documental que vai se ficcionalizando, e hoje você vê até se não é paritária a produção, mas ela pelo menos eu acho que a ficção é até, se não é paritária, mas a ficção pelo menos tem a mesma visibilidade que a produção documental hoje tem. Isso, claro, em considerações genéricas e muito pessoal, de visão muito pessoal. Agora, eu acho que eu sou um formalista por causa disso. Eu acho que eu contribuo, né? Sou chamado a ser autor muito nas produções documentais, porque aquela bagagem adquirida, aquele know-how, observando, pensando e discutindo e analisando o que foi feito aqui, me deixa à vontade, me dá um chão firme, entendeu? Para o que foi feito e o que eu faço. Pô, eu fui um cara, que comecei a produzir imagens no analógico, né? E vi essa mudança, essa virada tecnológica. Eu não fui aluno de Manuel Clemente, fotógrafo desses filmes, da grande maioria desses filmes, que são as nossas referências, né? Dos anos 60, 70, estava lá na produção desses filmes. Eu não fui aluno regular de Clemente, mas Clemente foi um importantíssimo na minha formação, entendeu? Quando eu digo eu não fui aluno regular, eu não fui aluno de matrícula, de disciplina dele, mas o convívio com ele ali no balcão do Nudoc, nas conversas ali no Nudoc, foi fundamental. E aí tem uma coisa que é bem grifada. Eu me lembro que a gente estava na produção de um material que, no bojo da comemoração dos 40 anos de realização de Aruanda, isso era 2000, os anos 2000, começo do século, desse século, né? E aí chega por aqui a Canon XL1, entendeu? E aí, uma consideração logo de cara, que eu me lembro que a gente viu as primeiras imagens dessa câmera lá no Nudoc. Clemente chegou e disse mesmo assim, pô, olha aí, o preto é preto. Entendeu? Eu acho isso, uma simples consideração de Clemente sobre isso, é importantíssima para a minha formação e é fundamental para esse salto qualitativo que a gente tem na produção de imagens hoje aqui. Entendeu?
Porque quem nasceu, quem começou a produzir imagens sob a tutela do digital, não tem a dimensão, entendeu? Do que o analógico fazia com o preto da imagem. Uma imagem, isso aí eu aprendi com o Clemente. Uma imagem bonita, uma imagem bem executada tecnicamente, é com um preto bonito. É quando o preto é preto. Entendeu? É quando o preto não vai virando cinzas, quando você vai gerando uma geração para ela. E eu vivi essa virada tecnológica, enquanto que a grande maioria dos meninos, dos meus colegas, dos meus parceiros de trabalho hoje, né, tem uma galera que está fotografando aí. Uma galera com substância, com robustez, com muita propriedade, com experimentação, muito legal, entendeu? Mas a galera não viveu essa experiência, e tem deles que até foram buscar, né? Foram buscar isso com o Super 8, só para lembrar de como é que a gente está, e para não quero estar citando filmes aqui, até porque eu termino e nem quero estar datando as coisas para eu não datar esta nossa conversa, né? Mas você pega, por exemplo, o filme de Chico Salles, do edital Lindo Arte Noronha, né? Eu acho que não sei o que, Encantada. Agora me foge o título do filme. Um filme de Chiquinho, fotografado por Leandro Cunha, que eles chegaram e foram buscar material em Super 8. E rodado em Super 8. Telecinado e finalizado em digital. Né? A gente chegar e ter uma experiência, como a gente teve com Catástrofe, de Jean Orsini, que eu fotografei, e na sequência, Arthur Lins, com Matador de Ratos, né, que é fotografado por Bruno Salles, a gente, em 15 dias, a gente tem a nossa primeira experiência em 4K, aqui na Paraíba, de produção de conteúdo nesse sentido. Então, essa virada tecnológica, esse momento que a gente vive, de acessibilidade a esses equipamentos, entendeu? A esses equipamentos. E, principalmente, ela, em nosso poder, na nossa casa, disponível aqui, nos possibilita experimentar, errar, testar, submeter aqueles equipamentos e aquelas tecnologias ao limite, guardadas as proporções e os meios que a gente tem, para a gente qualificar a produção da gente. Então, tecnicamente, hoje a produção, seja documental, da mais simples, a produção a mais simplista, a ficção mais elaborada, com recursos e estrutura, a gente tem condição de gerar conteúdo a não dever, do ponto de vista técnico, a nenhuma produção sulista, entendeu? Do Eixão, Rio-São Paulo, entendeu? Do ponto de vista técnico. Porque, primeiro, a gente tem os equipamentos e a gente tem recursos. Tem uma coisa muito, muito clara que a gente chegou, a gente finalizou o filme de André Costa, Tudo que Deus Criou, na Link Digital, no Rio de Janeiro. E antes da gente ir ao Rio, a gente dispunha lá de 36 horas de finalizadora, numa máquina robusta, entendeu? Numa finalizadora chamada Lustre, entendeu? Para a gente chegar e marcar e finalizar a luz, fazer scratch, rotoscopia, correção de toda a ordem. Bom, como a gente tinha pouco tempo, 36 horas, pouco dinheiro, e a gente tinha uma ilha, tinha máquinas aqui Mac, o que foi que a gente fez? A gente chegou e brifou toda esta finalização com Eli aqui. Fomos para o Rio, repetimos ou modificamos aquilo que a gente fez aqui em máquinas mais simples, nessa máquina mais robusta dentro da Link, contando com o auxílio luxuoso, um camarada com a experiência de Pedro Conforte, apesar de muito novo, né? Bom, o que é que fica da lição daquela experiência na Link Digital?
é de que a gente foi para lá desmistificar. A gente quase, ou muito pouco, a gente precisava da gente estar ali para a gente fazer o que a gente fez. A gente foi ali reproduzir numa máquina mais robusta o que a gente já tinha feito numa máquina mais simples, aqui com o nosso tempo. E a gente, por ter pouco tempo lá, foi que a gente fez tudo aqui. E levamos para lá e muitas vezes reproduzimos mera e simplesmente o que a gente executou aqui. Porque a gente teve tempo aqui na máquina daqui para a gente pensar conceitualmente o que é que a gente queria, para onde é que a gente queria levar aquela imagem que a gente chegou e fez. Eu até dentro de um curso, na minha atuação na área de formação, eu já fui indagado no Rio Grande do Norte, né, dando uma oficina lá na Federal do Rio Grande do Norte, que um aluno chegou e disse que um fotógrafo de foto fixa que foi fazer umas experimentações na área de fotografia, de produção de imagem em movimento, chegou e disse assim, isso não é fotografia, a gente está fazendo aqui para a gente fazer depois, a gente fazer na ilha. Mas sempre foi assim, entendeu? Muito pouco do que a gente vê na tela, ele é feito na câmera, ou quase nada. Cada vez mais, ela é preparada na câmera para ser intermediada por esses dispositivos de finalização para se chegar até atrás da tela, até na tela. Se você chegar e você for ver várias das imagens que eu fiz em vários, principalmente nos filmes de ficção, aonde tem essa intervenção de maneira mais determinada por esses caminhos conceituais, você vai ver que a cena da transa lá em Tudo que Deus Criou, você tinha uma leitura, uma apreciação de exposição no casal que está lá na cena da transa, como vocês basicamente estão expondo o meu rosto nessas câmeras aqui, vendo tudo. E a gente, em finalização, deu os tons de negro, enegrecimento que a gente precisava para a gente construir o clima. Engraçado é que nesse instante da execução desse filme, foi um dos poucos momentos que a gente entregou realmente assim, foi retirar de Pedro Comforte, dessa ilha, dessa finalizadora, o que ela podia nos oferecer de melhor. Né? A gente chegou e disse assim, Pedro, tá aqui as imagens, a gente não mostrou para ele o que a gente tinha feito, experimentado aqui na Paraíba, chegamos lá e submetemos a ele. E ele chegou, pegou essas imagens que estavam lá, com tudo dentro da latitude, as imagens todas dentro de parâmetros, né? As informações de luminância, crominância, tudo dentro de parâmetros, tudo flat, tudo com informações adequadas, para a gente poder ir para onde a gente quisesse. Então a gente chegou e submeteu a ele, e ele chegou e veio com a finalização, com um clima extremamente sofisticado, como se fosse uma luz de um lugar sofisticado. Ao ponto que a gente depois, não é isso que a gente quer. A gente queria que esta imagem, e ficou belíssimo. O que a gente queria dar de clima para essa cena era de que isso é um quartinho com um bico de luz de lâmpada incandescente com papel celofane para mudar a cor dela, para dar esse tom de aquilo é um quartinho de um cafofo de uma pousada em cima do posto de gasolina ou de uma rodoviária ou de uma área de zona comercial da cidade que às noites essas pequenas pousadas que se prestam às vezes de motel popular. Então, o que é que fica disso? É que a gente chegou e foi para o Rio de Janeiro para dizer que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente fez naqueles equipamentos mais robustos lá, aqui, porque os meios e os dispositivos estão disponíveis. Uma outra questão dessa questão tecnológica que eu vivi e eu decanto isso na minha experiência, né? Engraçado é que eu também sou de um tempo em que a gente tinha a câmera disponível e a gente não tinha a ilha. Estou me referindo à imagem analógica. A gente tinha câmeras que rendiam imagens, captavam imagens com condições de atender aos equipamentos que a gente tinha de edição
e de finalização que não eram acessíveis. Então as câmeras eram acessíveis e as ilhas não. Hoje você vive uma realidade inversa. Hoje, qualquer notebook, ele comporta uma versão bem interessante de um editor, de um programa de timeline, como de finalizador de imagens, com recursos infinitos. Eu me lembro que a gente chegou e foi fazer Beba da Saudade, e tem lá uma câmera lenta de um cigarro que cai da mesa e vai pro chão, aquilo foi um render de 8 horas, cara. 8 horas. A gente não tinha equipamento para fazer câmera lenta. Hoje, câmeras simples como essas, elas fazem câmera lenta num arquivo nativo. Então, olha a diferença entre uns equipamentos e outros, os meus e outros, e a potencialidade criativa que essas estruturas hoje disponíveis estão aí. Sem deixando claro e ressaltando de que hoje os realizadores eles vão atrás da câmera que permita que ele explore no seu topo, no seu teto, aquilo que as suas máquinas domésticas, editoras e finalizadoras se permitem. Foi claro? Então o neguinho hoje vai atrás. A gente hoje vive alguma coisa das inversas. Hoje a gente está correndo atrás da câmera que gere um arquivo, que gere uma qualidade com que a gente possa chegar e a gente ter, porque a gente tem equipamentos em casa que vai editar, vai finalizar e vai resultar num produto acabado com essa qualidade técnica toda envolvida. Eu acho que eu sou esse artista da imagem, porque eu quero isso, eu tenho isso como vício. Certo? Ninguém em sã consciência, só louco, é quem se propõe, é quem busca, quem persegue o caminho artístico no nosso estado. A despeito de uma sentença, de uma máxima iluminada do jornalista Gonzaga Rodrigues. Gonzaga Rodrigues disse uma coisa que eu acho de uma propriedade, né? Gonzaga, falando da cultura paraibana, ele disse que a única cultura perene na Paraíba é a cultura. Eu acho disso de uma iluminação, né? Invejável, entendeu? Aquela inveja sadia, e como me faz bem me colocar, entendeu? Me enxergar e ver com que propriedade Gonzaga se reporta a isso. Olhando para a música paraibana, para o teatro paraibano, para as artes plásticas paraibanas, para a fotografia paraibana, para o audiovisual paraibano, para a dança paraibana, para a cultura popular paraibana. Agora, para que a gente execute, para que a gente faça a nossa arte aqui, num estado com essas limitações, com esses problemas de toda a ordem, desde a falta d'água, aquelas necessidades básicas, as animais, entendeu? Aquelas necessidades humanas, que é de alimentar a alma, o espírito, os desejos, construir a nossa identidade, a nossa memória, passa por um papel mais presente de todos os agentes. Os artistas, como poder público, um espaço devido, um fórum, e a responsabilidade dele para o desenvolvimento dessas questões dentro do Estado. Então, acho que até era um caminho natural das coisas, né? Todo artista aqui ser militante da sua arte, militante político, com esse viés político, né? Eu estive agora, nos últimos 3 anos, né, dirigindo a ABD Seção Paraíba, né?
Eu acho que foi a minha trajetória, o meu caminho, entendeu? Quem me colocou lá, as minhas discussões, as minhas interrogações, as minhas considerações e os meus embates com os meus colegas que vivem os mesmos problemas, que vivem têm os mesmos desejos e vivem as mesmas dificuldades para que a gente chegue e dê um salto qualitativo na produção e na acessibilidade de bens e produtos culturais nesse estado. O paraibano pagou 90%, 95% da produção que eu faço, o paraibano pagou o ingresso dos filmes. Só não viu o filme. Mas ele pagou o ingresso. Bom, por que não viu? Tem N questões que envolvem aqui, basicamente, uma falta de política pública de acessibilidade à população, à escola, ao tamborete, ao banco, à carteira da escola, aos bens culturais paraibanos. Por que João veio conhecer o cinema paraibano na universidade? E foi na universidade, conhecendo isso, que ele chegou e vive disso, faz a feira disso. Se formou e dessa maneira ele gera a sua renda, ele permitiu o seu emprego e gerou a sua renda. Então são essas questões que são determinantes para que a gente pergunte e a gente ofereça, contribua com as respostas. E a gente cobre dos poderes públicos as respostas e os caminhos e as políticas necessárias para o desenvolvimento disso. Certo? Por que é que Será que era muito difícil, é muito complicado, é muito complexo que cada escola desse estado tivesse um HD? Eu acho que se a gente tivesse um HD de 1 tera, um HD externo de 1 tera, a gente conseguiria colocar lá toda a produção paraibana nesses arquivos compactados com ótima qualidade. Isso é muito difícil. Para o Estado disponibilizar isso para as escolas desse Estado, acho que não. Tenho certeza que não. Bom, eu nessa militância política naquele sentido de entidades da sociedade civil organizada, ABD, Fórum do Audiovisual, movimentos construídos aí a Paraíba ser assistida pelo Cinema da Paraíba, movimentações que a gente faz e ações junto aos poderes públicos para isso. Tem N ações. Uma das particularidades para o nosso segmento, uma das coisas que eu acho importantíssima na Paraíba é que a produção audiovisual paraibana ela é capilarizada, ela não está circunscrita a João Pessoa e Campina Grande. Isso é uma realidade de hoje, bem diferente daquela de antes. Você vê o estado inteiro produzindo. O estado inteiro com qualidade. Se você for pegar os editais de vários instrumentos, você vai ter. A Paraíba é o estado com o maior número de projetos aprovados dentro do Revelando os Brasis. Isso nos diz muito. O audiovisual, dentro da carteira de financiamento da cultura do Banco do Nordeste, a Paraíba é o estado que historicamente tem mais projetos contemplados na área de audiovisual. Em todos os eixos dele, desde pesquisa, memória, a produção e principalmente a difusão. Então, é uma crítica que a gente faz, né, da não acessibilidade que o paraibano tem aos bens e produtos culturais, e isso não é uma tábua de um muro de lamentações de João e do audiovisual paraibano, não. É da classe artística paraibana como um todo. O paraibano, via de regra, paga os ingressos dos espetáculos, teatro, das sessões de cinema,
das vernissagens, das exposições de artes plásticas, dos espetáculos de dança, de música, e não tem acesso a elas. Por que é que a única ação ordinária de acessibilidade da Prefeitura Municipal de João Pessoa, até bem pouco tempo atrás, foi retirada por uma crítica que a gente fazia a esse mesmo mecanismo? O Cine Volante era a única ação ordinária do audiovisual para o audiovisual na política pública da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Aí ele era ordinário nos dois sentidos. Era a única coisa que havia, ordinário no sentido denotativo e conotativo, e ordinário de não se prestar, não tratar dignamente nem o realizador e nem tampouco o espectador. Com uma tela de retroprojetor numa praça pública que o vento dá e a tela balança. A gente produzindo em 4K, captando, a gente gerando em Full HD e o cara exibindo em DVD, em VOB-FOB. A gente captando estéreo, finalizando em 5.1 e o camarada chegando e pegando, gerando um DVD em LR, estéreo, e o camarada pegar isso aí, emendar um sinal no outro, espetar numa entrada de som mono de uma caixa de som embaixo da caixa de som. Então não é só dar acesso, é acesso com qualidade, porque se a gente se não chega lá na ponta esses filmes com qualidade, entendeu? Não desperta ao espectador o desejo e a vontade de obter e de consumir, de correr atrás de mais. Porque o que é colocado de maneira incipiente nesses primeiros contatos é de que o que é feito aqui é com um desleixo, com má qualidade técnica, que dirá artística. E isso não reflete a realidade. Se você me perguntar o que é que a gente precisa agora, nesse momento, se me fosse dado o poder de chegar e dirigir uma ação pública para que fosse relevante para essa conjuntura de agora, estamos falando em pré-carnaval de 2014, para essa nossa conjuntura, para esse ano, entendeu? O que a gente precisa é a gente ter salas públicas que permitam o acesso com qualidade, que a gente já dá a resposta nos arquivos, né? Nos filmes, para a gente exibir. E a gente dá acesso a essa demanda, a exibir esses filmes com essa qualidade técnica que os filmes, e um zelo com que os filmes estão sendo feitos. Porque a gente não tem. É triste a gente ter que travar o diálogo com o poder público agora no final do mandato e a gente dizer as mesmas coisas e a gente tratar as mesmas questões que a gente tratou na primeira hora do começo do mandato do poder do gestor público, seja A ou B, seja dessa cor ou daquela. Se a gente for conversar com o Estado hoje, a gente vai estar travando a mesma reunião que a gente travou. No final do mandato, a gente vai estar travando a mesma reunião que a gente travou no começo do mandato. E sabe, e as respostas da parte dele vêm no gerúndio. Estamos encaminhando, estamos resolvendo, estamos concluindo. O que a gente quer é parar de gerúndios e ir para o particípio. Concluído, encerrado, concretizado, executado. A gente trocar os endos e indos pelos ados e idos. Porque desse jeito fica os artistas e o público pagando imposto e não tendo acesso a bens que constitucionalmente lhes são garantidos, lhes são assegurados. Muito bem.
claro que a acessibilidade, uma questão da virada, né, das possibilidades é a acessibilidade que as pessoas têm através dessas máquinazinhas de filmar, de registrar, de documentar, de contar histórias com imagens em movimento. Entendeu? Então, a acessibilidade delas em máquinas domésticas, a gente vai ver coisas bastante interessantes, experimentações bastante ricas, entendeu? Coisas com substância. Se você for pegar um vídeo de 1 minuto de Ana Bárbara chamado Desejos Citrulhos, é muito um equipamento, um filme a despeito de problemas técnicos ou qualidade técnica imposta ali. Eu sou um cara da técnica que meu trabalho implica na questão da forma. Eu sou um cara que empresto a minha força de trabalho, a minha sensibilidade, a minha expertise num produto audiovisual para a forma. Para como é que a gente vai resolver ele tecnicamente, entendeu? De maneira adequada. O que é que eu faço com os dispositivos de câmera, com a luz, para que eu chegue naqueles resultados de conceituais e de intenção que o diretor deseje contar. Agora, eu não sou um cara desbundado com a técnica, não. Eu troco o conteúdo por fora na mesma hora. Eu vejo muito paixão de vento feito, tecnicamente bem feito. E Desejos Citrulhos de Ana Bárbara é um filme simples, com a câmera simples, com a tecnologia virada, vencida, entendeu? Com um suporte. Agora, aquele filme daquele jeito, com as limitações dele, chega e bate fundo em mim. É um soco no estômago. Certo? Então, também eu vejo isso. Existe um desbunde muito grande com a técnica, quando ela deve estar a serviço do que eu quero dizer. E o que é que eu faço, o como eu digo, para que aquilo seja dito de maneira efetiva, funcione como esse soco no estômago, que a gente vê em alguns outros filmes. E, claro, a acessibilidade dos equipamentos permite a experimentação e tudo mais. Né? O fato de, cada vez mais cedo, as pessoas terem acesso à produção de imagens, entendeu? Né? Vai construir essa intimidade. Jurandir Moura diz uma coisa em Cinema Paraibano de 20 anos, que ele dizendo o seguinte: quando ele foi fazer Piazza Estreia da Mão, ele disse que quando ele foi fazer o primeiro filme dele, ele já tinha, como espectador, tendo no legado dele, da experiência dele, toda a cinematografia clássica, entendeu? Experimental, vanguardista do cinema inteiro. Quando ele foi pôr a câmera pela primeira vez, era como se ele tivesse que remontar o caminho que aqueles homens que fizeram e construíram a linguagem. Como é que eu, do geral, eu especifico do plano mais aberto ao detalhe, eu chego e conto as minhas histórias. Entendeu? Então, a possibilidade das pessoas estarem com essas máquinas produzindo imagens, constitui de maneira efetiva um contato, uma intimidade com a produção e com a linguagem audiovisual que qualifica a produção paraibana, tanto na forma como no conteúdo. Isso aí é fato. Entendeu? Isso é perfeitamente constatável. Eu vou aqui reportar pessoas que eu fui fazer um Revelando os Brasis e que hoje eu estou fazendo um outro documentário para ela e você vê, salta aos olhos a evolução, o processo evolutivo dessa pessoa, tendo acesso a essas formas de contar a história, entendeu? E a intimidade dela com a produção e a escrita audiovisual. E a acessibilidade das câmeras hoje, a essas máquinas de produção de imagens, e a essas edições, mesmo em pequenos editores, em softwares simples, permite essa intimidade com a escrita, com a síntese, que é extremamente rica. Para eu voltar àquilo que eu tinha dito inicialmente. Entendeu? Me foi muito rico eu começar pelo lugar da síntese. Eu ainda acho que o melhor lugar para você aprender o audiovisual é na ilha de edição.
E cada vez mais ela é possível no teu celular, no que tu faz com a máquina fotográfica, que tu leva para um notebook simples, um tablet, com a máquina simples, um computador de R$ 900, com o Movie Maker. E você tem visto coisas consistentes, gente. Eu vi um documentário que quando o Festival do Minuto foi temático com a mãe, que Ana Bárbara participou com esse Desejos Citrulos, a menina chegou e deve ter colocado ali um celular no quebra-sol do carro. Do carro. Deixou o bicho ligado lá, saiu do carro, foi lá, voltou com o exame que ela fez do laboratório para saber se estava grávida. E abriu o exame e começou a chorar. E a tinta fresca da impressora da máquina, ela começando a chorar, molhando o papel e o exame se manchando. Aquilo me tocou, cara, aquilo me toca. E feito de maneira simples, num plano sequência de alguém que chegou e deixou um celular pendurado num quebra-vento, ligou e foi registrar um momento significativo da vida dela. Eu não sei se é porque hoje eu sou pai, que essas coisas, né, passam a mexer mais com vocês, mas eu me deparo com isso, Fabrício. Assim, eu sou já tenho obtido reconhecimento, sou muito grato às pessoas com que me oportunizaram a trabalhar, a contar suas histórias, entendeu? Essas pessoas me têm demonstrado reconhecimento, gratidão, respeito. Eu já tido várias demonstrações. Isso me envaidece, me satisfaz, entendeu? Mas também, e eu acho que eu devo mais a elas do que o que eu tenho colhido delas. Quando eu chego e coloco a câmera na frente de Dona Cleonice, de seu Antônio Gabriel, foram pessoas que eu coloquei a câmera na frente delas e elas me modificaram. De alguma maneira. Eu não fui o mesmo cara antes de dar um rec, quando eu apontei a câmera e pus na luz na frente delas. E cada vez mais as pessoas têm oportunidade de chegar e viver essas experiências e se modificarem e aprenderem a se modificar, a crescer, a se formar, produzindo e contando histórias com imagens em movimento. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. O fato de eu estar aqui sentado, né, contando, dando esse testemunho, passa um pouco por isso. Eu estar no lugar certo, na hora certa. Eu tive pessoas que foram fundamentais, né? Tive a oportunidade de trabalhar com fotógrafos, com profissionais extremamente gabaritados, experimentados, e que, seja no momento de executar, de me oportunizar pelo fato de ele estar trabalhando nesse filme, ser filmes robustos, com orçamentos que permitem eu ter contato com o que tem de ponta, o que está aí na ordem do dia em tecnologia, entendeu? Me oportunizar a conversa, o debate, a conversa entre um plano e outro, né? Então, a experiência com Walter Carvalho, com Manel Clemente, né? A minha experiência com o Clemente é, inclusive, relato no meu documento de conclusão do curso, no meu relatório de conclusão do curso. A minha conclusão do meu relatório de trabalho de conclusão do curso é eu revisitando a minha experiência com o Manel Clemente aqui dentro. Jacques Chewich, Gátio, Marcos Broa, Mauro Pinheiro Júnior,
feijão. Então, eu tive a graça de trabalhar com as pessoas que foram generosas comigo, entendeu? E que me permitiram. Ora, se você gozar de uma experiência num set, por exemplo, com Jacques Chewich. Um camarada com uma baita de uma bagagem em cinema documental. Um baita de um formador de assistentes de câmera. O cara que tem um equipamento próprio. Eu acho que pelo fato de Jacques ter um equipamento próprio e Jacques ter sido assistente de fotografia durante muito tempo, um camarada que conhece muito da técnica, né? Eu trabalhando com Jacques, depois da gente ter um dia de set, a gente tá ali organizando, limpando o equipamento para guardar, e o cara vir para junto de você, limpar o equipamento e guardar o equipamento com você. Aí é a hora que o leite é entregue, entendeu? Isso aí é uma baita de uma universidade, de uma escola. É aí onde você aprende o que não está no manual. Ora, bicho, eu era criança, fecha aqui uma das câmeras na minha coxa aqui. Eu ia para a escola, eu sempre morando em Alagoa Grande, a cidade é pequena, mas eu morava num extremo da cidade e estudava no outro. E eu ia para a escola a pé com minha irmã e a gente ia brincando de pegadinha, da gente chegar e ficar caminhando, não assim, com os pés trocados, mas a gente ia caminhando assim. Pô, eu num set com o Jacques Chewich, ele fazendo câmera na mão, já que é o grande fotógrafo das produções desse cinema de acompanhamento e de observação de Eduardo Coutinho, que nos deixou aí esse legado, já que é o grande o fotógrafo da maioria dos filmes dele. Aí eu com o Jacques, num set, ele acompanhando o personagem, eu todo de pé trocado. O pé trocado era justamente isso, ele estava assim, ó, ele estava caminhando com as pessoas assim, ó. E ele não estava caminhando com as pessoas assim. Porque se ele caminha com as pessoas na mesma passada, a cabeça sobe e a câmera sobe. Se ele está com o pé trocado, a cabeça sobe e a câmera desce. Entendeu? Então eu sou um cara da técnica, mas que me preocupa, estudo a tecnologia, a teoria, a aplico e acho importante a prática e aquilo que também não acontece, não está presente nos manuais e na teoria. Vai como brinde aí, entendeu? Pô, eu fui chamado e terminei não concluindo esse trabalho e não fazendo parte do produto final dele. Mas Vladimir me convida e eu devo isso a ele. Terminei não concluindo, né? Ele resolveu, deu soluções por outra via. Eu tive na minha mão a primeira hora, quando o Conterrâneo Velho de Guerra ia ser publicado, ele ia passar de filme para uma publicação, com roteiro pós-montagem e com a fortuna crítica, vários textos, entendeu? Como isso é comum se fazer com as publicações de obras audiovisuais, desses corpos, né? Dessa robustez. Bom, então foi assistindo aqueles filmes e degravando, descrevendo eles com aquela minúcia, transcrevendo a Pedra da Riqueza para constar no relatório final do meu curso, do meu trabalho de conclusão de curso, lendo conceitualmente sobre a imagem, a produção de imagens. Eu aponto a câmera, eu produzo muito mais documentários do que ficção. E eu aponto a câmera para muitas pessoas idosas. Eu não sou um cara que enquadro de centro. Eu costumo sempre enquadrar de 1/3, 2/4. Não colocar o personagem no centro. Eu me enquadrar no centro. Eu me colocar ou de um lado ou do outro e aí construir a direção do olhar sobre isso. Então, nego,
é o seguinte, eu falei da experiência com o seu Antônio Gabriel. Enquadrei o seu Antônio Gabriel e dei para ele o espaço do olhar, enquadrei ele nesse canto direito e dei para ele o canto de cá, e o canto de cá, aqui é onde tinha uma janela. Porque ele chegou, ia ser indagado a ele sobre a memória, sobre o passado dele. Se eu lhe perguntar aqui sobre o seu passado, se eu invocar algo que está na sua memória, você vai mirar o horizonte. E a referência que você tem de horizonte é a porta, aqui. Você vai dirigir o olhar para a porta e depois, de repente, você pode dirigir o olhar para a porta e dirigir para mim e tomar a resposta. Então, isso são coisas que estão nos livros, está na teoria. E a prática lhe coloca, lhe experimenta, lhe permite aplicar de maneira consistente, consciente. Fui claro? Foi. Eu sou o João Carlos Beltrão e o meu olhar sobre mim e sobre a Paraíba, sobre o meu lugar, passa pelo olhar do cinema e do audiovisual paraibano. Esse olhar do cinema e do audiovisual paraibano modificou o meu olhar sobre mim mesmo e sobre o meu lugar, sobre a Paraíba. Eu acho que é isso. E está aí um pouco do meu olhar sobre a produção, sobre como a Paraíba ela é observada por essa pessoa que se esforça em contar histórias, olhando, observando, recortando essa realidade através da câmera e dos meus colegas e parceiros, diretores de fotografias e realizadores.